Então, desde muito novo eu tive muito problema para optar por uma carreira e seguir em frente nessa carreira. Na verdade, eu nunca me senti satisfeito com nada do que eu tinha feito. Já atuei em diversas profissões, já tive diversos trabalhos, já me destaquei em vários deles, já ganhei muito dinheiro em outras profissões. Aprendi muito também, tive muitas decepções, mas de certa forma nunca entendi que o meu lugar fosse ali. Parecia que eu estava sempre no modo suspenso, parecia que eu estava sempre de forma improvisada naquela profissão. Na minha cabeça sempre tinha algo mais, eu sempre queria algo mais do que aquilo, eu sempre sabia que eu podia mais do que aquilo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 12 anos de ajudante de lanterneiro, não deu muito certo porque o cara que me empregou ele não tinha muito comprometimento em ensinar e também não tinha muito comprometimento em pagar. E eu fiquei algumas semanas e saí, sem aprender nada e também sem receber nada. E depois disso, eu tive diversas profissões. Minha mãe arrumou bico para mim em tribunal regional eleitoral. A minha família sempre foi uma família de classe C, sempre teve pouco recurso, não teve condição de me dar uma educação muito privilegiada. Nunca faltou nada para mim e também nunca faltou amor. Isso aí eu não posso me queixar. Mas eu também não tive a estrutura que, que é o ideal para você poder se desenvolver na sua plenitude, para você poder fazer o seu máximo. E isso fez com que as escolhas que eu tomasse fossem mais circunstanciais. A vida escolhia mais em mim do que eu escolhia na vida. Então eu já fui garçom. Enquanto eu era garçom, eu estudava para concurso público. Eu passei para 3 concursos públicos. Cheguei a atuar por 2 anos na prefeitura do Rio de Janeiro como servidor. E de novo aquele sentimento de inquietação ele tomava conta e eu pedi a exoneração do cargo. Minha família, meus amigos, ninguém entendeu por que eu abri mão da estabilidade, mas quando você tem 22 anos de idade e você se imagina com 55 fazendo exatamente a mesma coisa, indo para o mesmo trabalho na mesma hora, saindo à mesma hora, com a mesma rotina, para certas pessoas bate um desespero. Não tem nada de errado para quem gosta de rotina, mas a rotina não é muito a minha praia. Nunca foi. Eu nunca fiquei satisfeito sabendo que eu ia desempenhar ou fazer algo para o resto da vida da mesma forma, a mesma sequência. E sendo assim, conhecer o meu destino até o final, até eu me aposentar e sair do mercado de trabalho. Então isso me apavorava. Isso fez eu pedir exoneração do meu cargo. E depois que eu pedi a exoneração do meu cargo, eu fui trabalhar na área do petróleo e gás. Um amigo meu me indicou. Oportunamente eu trabalhei num setor que eu viria a gostar muito, que era o controle da qualidade. Empresas de petróleo e gás, prestadoras de serviço para a Petrobras, era a minha área de atuação. Então eu gostei muito porque era uma área técnica diferente do que eu estava lidando, que era humanas. Tive que estudar muito para concurso público, mas essa área ela era um pouco diferente, assim, a metodologia, o que você estudava e o que você aplicava. Então eu atuei por 10 anos na área do petróleo e gás e foi muito bom para mim. Inclusive as experiências que eu aplico hoje no meu trabalho atual, elas grande parte vieram da minha carreira como técnico em controle da qualidade. Eu comecei como auxiliar, cheguei a coordenador do meu setor, fui inspetor de qualidade. O salário era muito bom. O meu último salário era de R$ 15.000 por mês, mais casa alugada, mais combustível no carro. As empresas vinham me buscar na porta de casa para eu participar de reuniões em plataformas. Então eu era um profissional que tinha um certo prestígio no meu ramo. Só que a crise do petróleo e gás, que a operação Lava Jato desencadeou, ela prejudicou muito o meu ramo. E mais uma vez a vida escolheu em mim, porque eu perdi o meu trabalho, um trabalho que eu gostava muito, um trabalho que me satisfazia demais e que eu já estava com, vamos dizer assim, com o meu burro na sombra, porque R$ 15.000 por mês de salário.
trabalhando de segunda a sexta, férias anuais, feriados e tudo mais que você tem direito, é uma situação bastante confortável para qualquer pessoa que vem de baixo. Para qualquer pessoa que estava acostumada com o padrão salarial de 2, 3 mil reais, 15 mil reais é um grande feito. E eu tinha apenas 32 anos. Quando eu fui demitido da última empresa que eu trabalhei, foi em 2014, junho de 2014, eu tinha 34 anos. Então, com 34 anos já tinha um salário que muito engenheiro em fim de carreira não tinha. E eu nem formação em engenharia tinha. Apenas a formação técnica de controle de qualidade e formação em auditorias de sistemas de gestão da qualidade ISO 9001. Quando eu fui demitido foi um banho de água fria, porque eu estava morando num outro município, diferente do meu município natal, que era Duque de Caxias. Eu fui trabalhar em Rio das Ostras, eu tinha uma casa muito próximo da praia, num lugar chamado Costa Azul. Ele era assim, um lugar paradisíaco. Minha casa ficava 2 ruas da praia, meus filhos tinham qualidade de vida, era uma ótima casa, e meu chão sumiu. E foi no dia do aniversário do meu filho mais velho. E com que cara que eu cheguei em casa para poder dizer para minha esposa e para meus filhos que eu estava desempregado a partir daquele momento? Então eu passei numa loja de brinquedos, comprei um boneco para ele, lembro até hoje, como se fosse hoje, um boneco do Homem-Aranha, isso em junho de 2014. Comprei um boneco do Homem-Aranha e levei para ele, mas assim, o meu estado de espírito era o pior possível, porque eu estava desempregado, longe do meu município natal, e eu não sabia o que fazer. A partir dali eu não saberia se eu conseguiria um emprego rápido, porque o setor, de uma forma geral, estava passando por dificuldades. Então eu estava à própria sorte, eu e minha família. E quando o dono da empresa me demitiu, ele só fez assim com a mão. Eu perguntei o porquê, ele falou que a empresa estava passando por dificuldades financeiras e todos os coordenadores seriam demitidos. Agora, a pior parte disso tudo foi que a empresa demitiu e não me pagou nem o último salário do mês. Eu fui demitido em 1º de julho de 2014 e saí sem salário. E eu tinha um custo de vida relativamente alto. E por conta disso, o dinheiro acabou rápido. Então eu me mudei para um município chamado Unamar, que era um município vizinho, que na minha cabeça era um lugar mais barato para você viver. E na época eu tinha uma casa de materiais de construção, que eu abri em 2011. Aquele meu velho sentimento de inadequação, de nunca estar bem no lugar, fez eu investir 200 mil reais das minhas economias numa loja de materiais de construção. E eu deixei o meu pai gerenciando essa loja lá em Duque de Caxias. Como o Namar é um bairro que estava em franca construção, eu conversei com meu pai e ele também decidiu se mudar para lá, porque ele sempre teve vontade de se mudar para o litoral, para um lugar mais tranquilo, mais sossegado. Então juntou a fome com a vontade de comer. Então a gente mudou a casa de material para lá achando que íamos fazer fortuna, porque tudo construindo, o bairro estava em pleno desenvolvimento, só que já tinha concorrentes fortíssimos. E foi uma falha de análise, uma falha muito grotesca de análise minha de mercado, porque aquela velha esperança de que vai dar certo a qualquer custo no meio empresarial, ela não funciona. Tudo tem técnica, tudo tem análise, tudo tem uma forma de você fazer para dar certo. E como a gente estava com a nossa estrutura muito frágil por conta do caixa baixo, por conta dos custos de mudança, para mudar uma loja que tinha um portfólio de mercadorias muito grande, é uma despesa alta. Então nosso caixa ficou baixo e a gente não tinha dinheiro para competir com as lojas da região que estavam bombando. E eram lojas fortes, eram comércios que vendiam centenas de milhares de reais por mês. Então não dava para a gente competir com aquilo, porque o nível de volume de compra deles era muito alto e eles tinham preço e a gente não tinha. Então a gente vendia o almoço para comprar janta. E eu queria ficar naquela batida até eu conseguir um outro trabalho na minha área do petróleo e gás. Só que demorou um pouco.
E nisso eu tinha que me virar, minha família não podia deixar de comer, as contas chegavam e eu precisava urgentemente arrumar alguma coisa para fazer. Então eu comecei a pensar que perto de onde eu estava morando não tinha mercearia, não tinha um mercadinho, não tinha nada do tipo. E eu peguei e abri uma mercearia com uma caixinha de cerveja, um engradado de refrigerante de 2 litros e umas balas. Era o que eu tinha na época para poder dar prosseguimento à minha vida e para poder tentar alguma outra coisa, uma alternativa para poder sustentar minha família, porque a casa de materiais de construção, o bazar, ele não dava para sustentar a minha família, a família do meu pai, que também de Malicuia se mudou para Onamar. Então eu comecei devagarzinho, vendendo bala, vendendo, fui botando mais uma coisinha, botando outra coisinha. Quando eu vi, a mercearia já estava com freezer. Em pouco tempo já tinha freezer, a gente já estava vendendo carne congelada, a gente já vendia pão, já tínhamos já produtos de uma mercearia completa, gôndolas. Então o negócio desenvolveu. E nesse meio tempo eu recebi uma proposta para ir para Maceió. Eu ia botar ordem na documentação técnica de uma empresa em Maceió. As condições de trabalho eram muito parecidas, o salário era um pouco menor, era R$ 8.000, mas eu tinha casa, comida e roupa lavada. Só que tinha um porém, eu não podia levar minha família. Então, por eu não poder levar minha família e a minha filha está com 1 ano, eu não queria perder o crescimento dela, eu não queria estar longe da minha família. Porque eu lembro que enquanto eu trabalhava nessa área, eu conhecia profissionais que tinham 50, 60 anos de idade e todos eles se queixavam que o grande arrependimento deles era não ter acompanhado o crescimento dos filhos, era não ter acompanhado o desenvolvimento da família, estar perto da esposa como um todo. Alguns nem tinham autoridade de pai dentro de casa, de tanto que era o nível de, como é que eu posso dizer? De tanto que eles estavam distantes, de tanto a distância, de tanto que era distante da família por conta dos longos períodos que eles passavam embarcados. Então, os filhos, eles chegavam em casa dos embarques e os filhos não reconheciam a autoridade deles. Eles perderam grande parte, isso não volta mais. Isso é uma coisa que você não volta, acabou. Seus filhos cresceram, acabou, e eu não queria aquilo para minha vida. E eu não queria também mais depender do humor do patrão. Eu não queria mais depender da oscilação do mercado. O mercado oscilou, eu perco meu emprego e a empresa me dá um calote e eu fico na mão, sem dinheiro, tendo que me virar de novo. E todos aqueles pensamentos vinham na minha cabeça e eu decidi que eu não queria mais voltar para a área. Conversei com a minha esposa, ela não gostou muito da ideia, particularmente, ela não. Ninguém gosta, né, de saber que você vai perder o teu padrão de vida assim de uma forma absurda, que você vai sair de um padrão de vida de um salário de R$ 15.000, 8.000, R$ 10.000, para voltar e começar tudo do zero aos 34 anos. E ela era mais jovem, mas ela também estava recomeçando comigo, né? Mas ela aceitou, como uma boa parceira, ela aceitou e eu meti bronca. Só que nesse meio tempo a casa de material de construção ela faliu, deixei o meu pai sozinho nela, fui tomar conta da mercearia e assim, por conta da concorrência que era muito forte e como na época a gente não tinha muita experiência de mercado para poder tocar a casa de material, para poder tornar ela competitiva, e também faltava um pouco de vontade, um pouco de decepção da minha parte principalmente, o negócio foi morrendo aos poucos até que chegou ao ponto que ele ficou insolvente. O que ele ganhava não dava nem para pagar o aluguel da loja. Então meu pai se mudou para uma outra casa, botou os bagulhos lá e trabalhava de casa, do quintal de casa, vendia uma fita isolante aqui, uma chave ali, para queimar o estoque que ele tinha, que a gente tinha. E eu deixei tudo com ele e continuei tocando a mercearia. Ela foi crescendo, virou um mercadinho. Só que de trabalhar de domingo a domingo não estava me satisfazendo e já tinha se passado quase 1 ano. Como a empresa que eu trabalhava ela não tinha me pagado, eu movi uma ação contra ela e o resultado dessa ação saiu. E eu me lembro como se fosse hoje, eu recebi R$ 47.000 dessa empresa. Só que eu estava com muita conta atrasada
Então, já fui acertando minhas contas, prestação da casa, prestação do carro, estava tudo muito atrasado. Então o dinheiro foi quase todo para pagar minhas dívidas. Comprei algumas coisas para minha casa que já estavam faltando para dar conforto para minha família e sobrou uma merreca no banco. E eu não queria mais trabalhar com mercearia. Então eu decidi procurar uma nova atividade. A princípio eu queria trabalhar com informática, porque eu sempre gostei muito da área de tecnologia e na minha cabeça, na época, como em 2014, já era 2015, meados de 2015, na minha cabeça a informática bombava e era o que eu gostava de trabalhar e eu decidi investir em cursos nessa área. Comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar os cursos nessa área, eu me deparei com um vídeo que tinha um título chamativo, uma cópia muito chamativa que falava o seguinte: o ramo de informática está morrendo e o de celulares vai explodir em breve, ou o de celulares está em expansão, alguma coisa desse tipo que chamou minha atenção e eu fui ver o vídeo. Quando eu me deparei com o vídeo, o rapaz explicou que os smartphones eles estavam crescendo e a demanda ia aumentar, e ele falou sobre os cursos de uma maneira superficial, e eu me convenci de que talvez aquele fosse o caminho da tecnologia que eu estivesse buscando. Esqueci informática e comecei a pesquisar pelos cursos na área de telefonia, na área de conserto de celulares, e me deparei com um curso que teria uma turma em outubro, no centro do Rio de Janeiro. Então me inscrevi nessa turma e fui fazer esse cursinho de uma semana. Era um curso básico que ensinava soldar e dessoldar conector, desmontar aparelho, trocar tela, enfim. Na época, a grande maioria das telas eram tela touch display. Eu fui para lá na cara e na coragem para aprender a consertar telefone. E passei uma semana lá e no meio do curso uma coisa engraçada aconteceu. Minha esposa me liga e diz que estava grávida da nossa terceira filha, que seria a Sofia. E como a gente estava numa situação de transição, de incerteza muito grande, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Porque é um terceiro filho, ele é amado, mas ele não deixa de ser um ser humano que vai precisar de cuidados, que geram despesas e educação, e carinho, amor, e a gente estava no meio do olho do furacão, numa mudança brusca de vida, lutando para poder conseguir um lugar ao sol. Mas a minha força de vontade e a minha garra de querer vencer e de querer tocar aquele projeto adiante eram maiores. Então parei, respirei fundo, voltei para o curso, me empenhei como nunca, finalizei o curso e voltei para o Unamar. Quando eu voltei para o Unamar, eu decidi abrir o que seria a minha primeira oficina de reparo de celulares. Eu consegui um ponto perto de uma lotérica, um box, aluguel R$550 o aluguel, na época eu lembro. A dona confiou em mim, não precisei dar depósito, fazer nada. Voltei ao centro do Rio, comprei os equipamentos, comprei uma estação de retrabalho da FR, comprei uma fonte Minipa, comprei um ferro de solda de eletricista de 40 watts, um ferro de solda muito ruim, comprei um estanho da Cobix, comprei umas ferramentas, uma banheira de ultrassom, que eu nunca viria a usar, usei poucas vezes. E voltei, comprei capas, películas, comprei R$2.000 de mercadoria, na época era muito mais do que é hoje, né? Dava para lotar uma lojinha pequena, o box tinha 8 metros quadrados e dava para lotar. Só que eu gastei muito dinheiro sem saber, porque a falta de experiência, o vendedor da loja malandramente me empurrou um monte de capa que não tinha giro, um monte de capa que já não saía mais. Como eu não conhecia ainda os modelos, como eu não sabia a demanda, não sabia a procura, falta de experiência, e na época não é igual hoje, que tinha os grupos de WhatsApp, as comunidades que ajudam pra caramba, na época eram muito menos, hoje tem bastante, mas na época você não tinha esse tipo de suporte. Então eu voltei para Cabo Frio com aquela tralha toda e montei o box com compensado, montei lá o biombo que separava a área de reparo da área de venda, montei um balcão, pintei tudo de preto e comecei a trabalhar.
Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que a realidade era bem diferente da ficção que mostra no YouTube. Aquela ficção de que você vai começar a consertar celular, vai sustentar tua família e vai ser feliz para sempre. Não é bem assim. É até um recado que eu deixo para a galera que está começando, porque para entrar tem que entrar sabendo. Então, por eu não ter experiência de reparo, porque você consertar telefone, quando você faz o curso, é como se você estivesse numa autoescola. Você vai lá, aprende a passar a marcha, você aprende a dar seta, você aprende a fazer a baliza, mas o dia a dia do tráfego não é bem assim. O dia a dia, ele tem engarrafamento, ele tem barbeiragem, ele tem situação de chuva, buraco, ele tem motoristas apressados, ele tem uma infinidade de coisas que dificultam o bom andamento, né, do seu trajeto. E não é diferente também no ramo de telefonia, de reparo de celulares. Então eu comecei com uma ideia e a vida real me deu uma outra ideia, me deu uma outra ideia do que seria a minha trajetória aí nesse ramo. Comecei a consertar, peguei o primeiro celular, aí consegui trocar a tela sem tomar prejuízo. Peguei o segundo, como eu sempre trabalhei em comércio como garçom, como eu trabalhei com controle de qualidade, como eu já vinha da área, fui comerciante de material de construção, eu já tinha uma noção do que era atendimento do cliente, eu já tinha uma noção do que era gestão de processo. Não implantava tecnicamente, mas eu conseguia fazer o arroz com feijão ali básico. E quando você atende bem o cliente, você tem noção do que o cliente precisa, você consegue fazer de certa forma o seu nome. Só que esse foi o meu erro, fazer o meu nome antes de ter experiência, porque a demanda aumentou. Quando a demanda aumenta, você tem que ter mais produtividade, ou seja, você tem que fazer em menos tempo aquilo que você fazia de forma mais cuidadosa. E eu não negava serviço, precisando de dinheiro, conta para pagar, aluguéis, aluguel da minha casa, aluguel da loja, eu pegava tudo que vinha, não era seletivo, não ligava se o cliente aparentava ser um cliente encrenqueiro, e eu metia bronca, pegava tudo, até que começaram os problemas. Pela minha falta de habilidade, eu comecei a danificar os telefones que vinham, eu começava a pegar aparelhos que eu não tinha expertise para consertar, então eu ficava 1 a 2 semanas com o aparelho até o cliente chegar lá e fazer um barraco no meu balcão. Eu não comprei a prazos porque eu não tinha caixa, então o cliente às vezes chegava para deixar um telefone, eu não tinha a percepção de me impor e pedir para o cliente pagar o aparelho, eu ficava com medo dele não fechar o serviço, e ele deixava o aparelho, eu não tinha dinheiro para comprar peça, então eu ia fazendo dinheiro para comprar peça de um cliente que já tinha prometido o celular para ele em 2 dias, e só que eu comprava a peça 5 dias depois e errava o conserto e tinha que esperar de novo para comprar outra peça para poder repor a peça do cliente, e o cliente ficava puto da vida, me xingava, fazia barraco no meu balcão, pedia o celular de volta, queria o celular consertado, enfim, um inferno. E aquilo ali acabava com o meu psicológico, com o meu emocional, e para cada R$1 que entrava na assistência eu tomava 2 de prejuízo. Então foi uma situação muito difícil, muito delicada, e o caixa começou a acabar, o pouquinho de dinheiro que eu tinha no banco foi embora e as contas começaram a atrasar, e eu desanimado, não queria sair daquela, psicologicamente eu não estava interessado em sair, parecia que alguma coisa me bloqueava, que eu não pensava num plano de ação para sair daquilo, e eu sempre trabalhei 10 anos com sistema de gestão de qualidade. Plano de ação era o que eu sabia fazer de melhor, mas por algum motivo eu não fazia aquilo no meu negócio, eu não implantava aquelas coisas no meu negócio, e o meu negócio começou a fraquejar. Fui começando a faltar dinheiro para comprar capa, os celulares vão renovando e eu já não tinha mais capas dos celulares de última geração. Então, por mais que alguns clientes ainda gostassem do meu negócio, eles chegavam lá, eles não eram atendidos, porque eles não encontravam o que eles procuravam. E para piorar a minha situação, eu já estava com o aluguel atrasado, as contas de luz eu pagava com 1 mês depois, e para completar a minha tragédia, entrou um concorrente muito próximo a mim, com uma loja maior,
mais bem localizada e com uma fome de me derrubar. Como eu já estava deitado no chão, ele só precisou pisar no meu pescoço. E ali o fim estava próximo, estava muito próximo. As contas se acumulando, credor na minha porta, eu nem o almoço mais para vender, para comprar janta eu tinha. Não passamos por nenhuma situação de privação, graças a Deus, porque a mercearia estava arrendada. Então o rapaz que arrendou minha mercearia ia me pagando aos pouquinhos, devagarzinho. De vez em quando eu também dava uma cacetada, acertava um servicinho, conseguia fazia um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e ia sobrevivendo no dia a dia. Essa era a minha realidade. E eu já estava quase desistindo, voltando para a minha área, já não tinha mais ânimo para continuar. Até que em 2016, o Michel Temer decidiu liberar o saque das contas inativas do FGTS, que era um saque que eu tinha 9 mil uns quebradinhos lá, e eu pensei, essa é a minha chance. Só que eu não vou continuar aqui em Unamar, eu vou voltar para a minha cidade, que é Duque de Caxias. Unamar passava por uma situação de governo, a prefeitura de Unamar, que é a prefeitura de Cabo Frio, né, que Unamar é um distrito de Cabo Frio, estava passando por uma situação muito complicada financeiramente e administrativa, e aquilo ali estava complicando porque o grande nicho de mercado daquela região era o petróleo e gás e a área comercial. Não tinha muita indústria, não tem muita coisa desse tipo por lá. E como a Lava Jato ela prejudicou seriamente a área naval, a área offshore, e uma coisa desencadeia a outra, o comércio da região também estava muito combalido, estava com uma situação financeira muito grave. Então decidi voltar para Duque de Caxias, porque eu sabia que pelo menos em Duque de Caxias você tem a refinaria, você tem muitas lojas, você tem parque petroquímico, então a situação das pessoas, imaginei eu, e eu estava certo, o futuro me provou que eu estava certo, estava melhor, tinha mais caminho para eu poder seguir. Chegando em Duque de Caxias, eu voltei para minha casa antiga e comecei a procurar um ponto comercial. Eu já sabia mais ou menos aonde eu queria esse ponto comercial. E só que era muito caro os pontos, eram R$1.500, que na verdade não é nem muito dinheiro, mas acontece que quando você está numa situação que ou vai, que você tem um tiro para dar, você não pode desperdiçar essa bala, você não pode se dar o luxo de arriscar uma coisa que talvez não dê certo. Então eu comecei a procurar um ponto e eu passei de frente para uma esquina, olhei um muro e por trás do muro tinha uma laje batida com duas paredes. O que parecia ser uma loja que não foi acabada porque o dono não teve condições financeiras de finalizar o negócio. Então eu conversei com o dono não levou muita fé em mim, o dono de um coroa, uma pessoa mais velha. Então eu levei meu pai. Meu pai, por incrível que pareça, se entendeu com ele, conversou com ele e ele confiou no meu pai e decidiu permitir que eu finalizasse a construção da loja e que eu fosse descontando esse valor dessa construção do aluguel. Então eu estava com o meu ponto estabelecido, eu já tinha o meu ponto comercial perto de mercado, perto da onde eu queria estar, onde eu planejei estar. Então começou a construção. Recapitulando, eu tinha R$9 mil para poder construir a loja, finalizar chão, subir uma parede, fazer um banheiro, para comprar o mobiliário mínimo para começar e para botar mercadoria dentro da loja e ainda para bancar as contas da minha família enquanto a loja estava em fase de construção. Você me pergunta como eu consegui isso? Até hoje eu também me pergunto isso. Acho que foi Deus, foi uma força superior que me deu muito discernimento, muita sabedoria para poder empregar os recursos de uma forma muito correta que o dinheiro deu para fazer tudo isso. Só que dessa vez eu não entrei para fazer o negócio brincando. Eu falei, dessa vez eu vou fazer tudo diferente. Enquanto a loja estava construindo, eu comecei a desenhar um modelo de negócios
Eu comecei a desenhar o que eu queria para o negócio, até onde eu queria chegar. Implantei todas as técnicas de gestão de processos que eu aprendi com os meus anos de experiência na área de petróleo e gás. Eu desenvolvi um organograma básico para poder estabelecer as funções conforme eu fosse crescendo. Eu estudava técnicas de reparo. Eu pesquisava sobre os modelos mais recentes de celulares. Eu estudei uma forma de fazer uma gestão de estoque mais efetiva, que precisasse de menos recursos, mas que também não deixasse faltar produtos para os clientes que fossem entrando. Eu fiz uma pesquisa de mercado para saber quais eram os celulares que mais tinham na região, e eu delineei todos os processos e coloquei em procedimentos. E o mais importante, fiz um modelo de negócios onde o custo era o mais enxuto possível. Então, enquanto a loja construía, eu planejei meu negócio. E quando eu comecei a trabalhar, aquele planejamento foi sofrendo vários ajustes, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Da arquibancada a gente imagina mil e uma jogadas, mas quando a gente está lá no gramado é que a gente vê as dificuldades que a gente tem, que a gente improvisa e faz a jogada da melhor forma possível. Mas aí deu certo. A gente começou a trazer clientes e mais clientes. Eu não me permitia levar R$1 de prejuízo. Então, quando eu via que a bancada estava cheia, eu parava de pegar celulares. Eu estabeleci um ramo. Eu botei um vendedor lá, que era meu irmão. Eu pagava um pouquinho de dinheiro a ele. Ele concordou a princípio, porque ele sabia da minha condição, ele sabia o que eu estava passando, e ele me ajudou muito nesse início. Inclusive, ele me ajudou também na construção da loja, que a gente também meteu a mão na massa, a gente virou massa, a gente quebrou parede, a gente carregou tijolo, a gente fez de tudo um pouco. E o negócio foi crescendo. Fui conquistando clientes, fui botando mais funcionários, botei um técnico, fui aprimorando a minha gestão, fui comprando mais equipamentos. Fiz cursos de reparo avançado de placas para poder aprimorar e aumentar minha gama de reparos. Estabeleci controles estatísticos para poder controlar, monitorar, fazer planos de ação e executar esses planos para poder manter a assistência crescendo. Porque pode não parecer, mas o dono de assistência é um empresário. Por mais que ele ame estar na bancada consertando, reparando, se ele está sozinho, se ele não tem um sócio que toma conta da área de vendas, da área de estoque, se ele não toma conta do relacionamento com o cliente, ele está deixando muito dinheiro na mesa e pode inclusive estar botando o negócio dele em risco. Então eu fazia de tudo, eu sentava na bancada para consertar e nas minhas horas vagas eu mexia no sistema da loja. Foi aí então que eu descobri a filosofia Kaizen, que é a filosofia do 1% por dia, onde a gente consegue, com pequenos passos todos os dias, dar grandes saltos em produtividade e botar grandes planos em ação. Você trabalha 45 minutos a 1 hora por dia, o tempo que você tem estabelece as sequências de atividades e você executa de maneira coordenada, em pequenas doses, e quando você vai ver no final de um ano você conseguiu grandes avanços. E é assim que eu consegui implantar os processos na minha loja de forma efetiva, constante, sem parar e sem prejudicar o meu trabalho na bancada. Então daí veio 2020, se passaram alguns anos, de 2017, que foi julho de 2017 que eu abri a loja. Parece ter uma coincidência, que eu perdi meu emprego em julho de 2014. Em julho de 2017 eu abri. O que era Empório Litoral em Cabo Frio virou Aquaricel, em Duque de Caxias. E a gente trabalhou até 2020. A loja começou bem humilde e tiveram algumas transformações nesse ponto quadrado, que era um ponto de 12 metros, onde 4 metros quadrados era a área de reparo e 8 metros era a área de vendas. E nós estávamos com planejamento de expansão para 2020 de mais 2 lojas. Inclusive eu já estava observando essas 2 lojas, eu já tinha uma das lojas. O primeiro semestre seria uma e o segundo semestre seria a segunda loja. Só que veio a pandemia
E aquele clima de incerteza me fez tirar o pé do acelerador e parar e ficar marcando passo com o caixa que eu tinha reservado, que eu já tinha um caixa considerável. Eu deixei esse caixa guardado para futuras eventualidades. A gente não sabia se o comércio ia parar. Confesso para vocês que eu até burlei as regras algumas vezes, porque a ordem era fechar tudo e eu funcionava, eu não queria saber. Eu botei a máscara, protegi meus funcionários, me protegi e a gente caía dentro. E não pegamos Covid no ano de 2020, por incrível que pareça, não pegamos Covid. Eu fui ter Covid em março de 2021. E a gente, por nós sermos uma das poucas assistências que estavam funcionando, a gente triplicou o faturamento. Isso fez com que a gente desse um salto de caixa muito grande na loja. E em setembro de 2020 surgiu a oportunidade de o dono do terreno de esquina, ao lado da minha loja, ele ofereceu o terreno para locação. Como eu tinha a oportunidade de dar um lance no terreno para ele, eu fiz uma proposta de venda, de compra do terreno. E eu comprei o terreno praticamente à vista, ficou faltando 10 mil reais só para quitar, e eu quitaria só em junho de 2021. Aí eu paguei o terreno à vista para ele e comecei a construção da loja em setembro de 2020. Em junho de 2021, a loja estava 100% construída. Eu construí essa loja da fundação, construída e pronta para inaugurar. Quando em junho de 2021 inaugurei a nova Qualicel, a nova sede da Qualicel. Então, como eu consegui isso? Graças a técnicas de gestão, porque eu tenho muitos concorrentes da minha área. Então, tudo era difícil, tudo foi muito difícil. A minha vida nunca foi fácil, minha vida sempre teve muitos desafios, e esse não foi diferente, e ainda continuo tendo desafios. Hoje a gente planeja para 2022 expandir para as duas lojas que tinham planejamento inicial em 2021, só que agora com loja própria. Foi o que mudou, uma loja de esquina de frente para o maior mercado do bairro, então um terreno muito valorizado, e eu consegui esse terreno pelo bom preço porque eu tinha dinheiro para pagar à vista. E a gente está crescendo, aos poucos o faturamento cresce, eu vou melhorando as técnicas de gestão, estou podendo dar uma vida melhor para minha família. Graças às técnicas de gestão que eu aplico no negócio, eu tenho tempo livre para poder pensar em outras coisas, para poder fazer o planejamento, enfim, para poder direcionar, o negócio, porque piloto de avião que serve o cafezinho, ele não pilota a aeronave, então ele não pode fazer o melhor trajeto, ele não pode dar o melhor dele conduzindo a aeronave para o rumo correto. E é a mesma coisa para o dono de um negócio. Se ele passa o tempo todo no operacional, ele não consegue desenvolver. Ele não vai estar lá para fazer a empresa crescer da forma como poderia, como teria o potencial, porque ele está preso numa atividade que não necessariamente contribui diretamente para o crescimento da empresa. Porque pensa bem, se você conserta 20 celulares por dia, você está preso nesses 20, como você vai fazer para expandir o seu negócio para consertar 40? Não tem como. Da bancada não tem como, eu sei porque eu falo isso por experiência própria. Então, dito tudo isso, para ajudar meus colegas de bancada, eu pensei, por que eu não posso falar com as pessoas sobre essas técnicas? Por que uma pessoa, para poder implantar técnicas de marketing, técnicas de vendas, técnicas de relacionamento com o cliente, técnicas de controle e gestão financeira, precisa ir para uma escola? Precisa fazer um curso completo para isso. Pensando nisso, eu desenvolvi o projeto Bancada Lotada, que é um projeto que eu sintetizei, eu enxuguei tudo que era desnecessário para uma gestão de assistência técnica e botei apenas o que é plausível de se fazer, o que qualquer um pode fazer, num espaço curto de tempo, onde ele não precisa abandonar a bancada dele por opção, ele tem a opção de continuar fazendo o que ele ama, o técnico fazendo o que ele ama, e ainda assim direcionar o negócio dele para um rumo de crescimento sustentável, que é aquele crescimento que ele não é exponencial, que não é gigante, mas que ano a ano ele acontece graças a um controle que você tem total do seu negócio.
E tudo isso direcionado para o ramo de assistências técnicas de celulares, o que é melhor. Porque a pessoa que vai ouvir o que eu tenho para dizer, ela vai ouvir somente aquilo que interessa para o negócio dela. E hoje em dia, no ramo de gestão profissional de negócios, no ramo de negócios que a gente vive, na era digital que a gente vive, você fazer 5 anos de faculdade não faz mais sentido, né? Você fazer 5 anos de faculdade para aprender um monte de coisas que você não vai aplicar. Igual você vai para a escola para aprender delta T, quando você na verdade vai trabalhar com jornalismo. Então não faz sentido. Então, para você aplicar essas técnicas que eu ensino nos meus vídeos no meu canal, você precisa apenas saber as 4 operações básicas, porcentagem, porque nada mais é do que isso, por exemplo, gestão financeira. Você precisa conhecer o seu cliente e transformar isso em indicadores, o que não é complexo. Hoje nós temos diversas ferramentas para fazer isso, para controlar o negócio da gente, só inserindo os dados corretos. Técnicas de gestão, técnicas de liderança, de gestão de equipe, desenvolvimento da sua equipe, porque pode não parecer, mas você ser equipe não é nada, a sua equipe é tudo. Por exemplo, agora enquanto eu estou gravando esse vídeo, a minha equipe está trabalhando. Isso não seria possível se eu tivesse sentado na bancada, se eu fosse o responsável por fazer todos os reparos do meu negócio. Inclusive se eu fosse o responsável também por estar no balcão para receber o meu cliente. 2 coisas iriam acontecer. Eu não receberia o meu cliente da maneira adequada, como deve ser recebido. Ele não teria um tratamento adequado. E eu também não daria o tratamento adequado do aparelho do cliente na minha bancada. Porque eu estaria perdendo o meu tempo, investindo o meu tempo, que é limitado, para fazer 2 coisas. E eu não faria nenhuma das 2 100%. A não ser que eu tivesse um movimento fraco. Mas como o nome do projeto já diz, a minha bancada está sempre lotada. Quando está fraco, tem 10 celulares para consertar. Então, por essas razões, é impossível você trabalhar sozinho. Se você quiser que o seu negócio ele tenha um crescimento, é impossível. Então é isso. Essa é a história da minha vida. O meu canal está aí, o canal do Técnico Gestor no YouTube. Técnico Gestor TG em Instagram e no Facebook. Segue, ativa o sino, tem muita dica lá, muita coisa valiosa para vocês aplicarem na assistência técnica de vocês.